Olá e muito obrigado pela visita no nosso canal. Seja bem-vindo ao Instituto Marshall Staden. E aqui trazemos para vocês informações do simpósio virtual que tivemos nas últimas semanas, agora no mês de julho de 2021. Eu sou Sven Dinklage, falo aqui de Campinas, eu faço parte da Igreja Luterana aqui de Campinas, a ISLB, e nós, juntos com o Instituto, apoiamos e realizamos esse evento. Eu tive o prazer de moderar as diferentes sessões que aqui trazemos para vocês sobre aquele tema pelo qual vocês estão aqui, imigração alemã para São Paulo e suas pesquisas genealógicas. Esperamos que vocês aproveitem bastante, que possa achar informações sobre a sua família, eventualmente, se está fazendo a sua árvore genealógica, ou então sobre suas pesquisas acadêmicas, eventualmente, sobre interesse geral, conhecimento geral sobre a história brasileira e a história da imigração alemã aqui no estado de São Paulo. Aproveitem bastante, agradecemos a sua visita em nome do Marshall Staden Institute e da ISLB de Campinas. Aproveitem bastante. É uma satisfação poder conversar com todos vocês e agradecer o convite que veio do Instituto Marshall Staden para falar sobre imigração alemã em São Paulo. Sobre esse tema, eu só vou poder apresentar algumas pinceladas, porque a pandemia me manteve preso em casa e, com isso, eu fiquei bastante restrito ao o material que eu tenho na minha biblioteca. E, certamente, depois, no diálogo, alguns de vocês vão poder trazer mais contribuições do que essas que eu trago. Eu devo dizer que eu não sou especialista em São Paulo. A gente tem que confessar as fraquezas da gente também. Os conhecimentos que eu vou tentar repassar sobre a temática brotaram de minha curiosidade familiar, porque eu existo também em decorrência da imigração alemã para a província de São Paulo. Minha mãe é paulista, ou era paulista, e seus bisavós residiram em Limeira, Rio Claro e Campinas. Os seus avós residiram e estão sepultados em Rio Claro. Seus pais residiram em Cachoeira Paulista, e a juventude da minha mãe foi vivida na Serra da Bocaina, no interior de Cachoeira Paulista, e em Rio Claro, onde pôde estudar. Meus apontamentos se dividem em mais partes. Eu vou tentar falar de imigração alemã para São Paulo, no Brasil colônia. Depois chamar a atenção de vocês para a imigração no período de Dom João VI, quando muitos mercenários alemães vêm para o Brasil. Num terceiro lugar, eu vou mirar minha intenção na imigração alemã durante o período do Império, vamos dizer assim. Eu vou deixar de entrar mais profundamente no regime de parceria, porque aí tem diversas conferências que vão falar. Eu estou vendo o Bruno Witzel à minha frente aqui, e ele vai com muito mais autoridade poder falar de Ibicaba e de outras questões. Então, num primeiro momento, eu quero asseverar para vocês que a presença alemã no estado de São Paulo remonta ao ano de 1554, e em São Vicente. Ali nós vamos encontrar atuando numa feitoria da coroa portuguesa, ali instalada, uma pessoa de nome Eliodoro Eubanus Hessus. Ele vem do Hesse, do Hessen, na Alemanha, e ele era filho do humanista Helius Eubanus Hessus, primeiro reitor da primeira universidade luterana da Alemanha, fundada em Marburgo,
no território do Hesse. Um filho desse Heliodoro Eubano Sesso vai participar, a partir de São Paulo, depois da conquista do que hoje é o Paraná. Nós estamos bem nos primórdios do Brasil e da formação territorial do Brasil. Ali, em São Vicente, nós vamos nos deparar também com Randstad, o primeiro a escrever uma obra a respeito do Brasil. Essa primazia vale para São Paulo, e o Randstad está hoje no nome do Instituto Martius Staden. Ele escreveu a Wahrhaftige Historie, é um título bem barroco que não termina mais quando a gente vai ler a verdadeira história, não é? Sobre os bravios indígenas que devoram seres humanos, não é? Em São Paulo. Então, como se tivesse muita gente sendo devorada por ali. Ali em São Vicente vai estar também Peter Rösel, que é talvez um dos primeiros a produzir açúcar em terras brasileiras, e açúcar que, a partir dessa feitoria, vai ser exportada para a Europa. E, finalmente, por algum tempo, está ali também Ulrich Schmidl, cujas narrativas são tão importantes para os estados do Prata, já que ele esteve presente ali nos estados do Prata. Aparece um nome em 1644, eu consigo localizar a um Georg Betting. Os seus sucessores vão aparecer como Betim na história do Brasil e dão o nome, inclusive, a um município do estado de Minas Gerais hoje em dia, não é? E quem assistia à TV pela Bandeirantes encontrava sempre o Joelmir Betting, que descendia desse Jorge Betting. São pinceladas que eu estou trazendo, então. São Paulo vai ter também, durante o período colonial, muitos soldados alemães. Acontece que a coroa portuguesa contratava muitos mercenários alemães, a população de Portugal era muito reduzida, então se contratava mercenários daquelas regiões que não tinham unidade. Isso é a Europa Central, os territórios de fala alemã, e os territórios italianos. Então, você vai ter no Brasil colonial uma infinidade de soldados com os quais, depois, o general João Henrique Johannes Heinrich Böhm vai organizar o primeiro exército brasileiro para fazer conquistas, né? E já em Böhm, nós vamos notar um dos problemas que vão ter os imigrantes alemães que vão vir para São Paulo e para outras regiões. Böhm é luterano. E quando lhe falece a esposa no Rio de Janeiro, não tem cemitério para sepultá-la. A terra, segundo as constituições primeiras depois da Bahia, os cemitérios estão confiados à Igreja Católica. E todo cemitério católico é bento antes de ser utilizado. Até quando os primeiros imigrantes chegam no Rio de Janeiro, vai se dirigir um ofício ao bispo do Rio de Janeiro perguntando se era possível desbenzer parte do cemitério para que neles pudessem ser sepultados protestantes e judeus. E aqui eu já acentuo que, com toda a clareza, que a imigração alemã para o Brasil não foi ariana. Desde o início existem israelitas, judeus alemães, participando dessa imigração. E para eles também não existe espaço para serem sepultados. No Rio Grande do Sul, eu encontrei em diversos cemitérios luteranos sepulturas que tinham na sua matseiva a estrela de Davi.
Então, nos cemitérios luteranos, não raro foram acolhidos também israelitas que vinham para cá, porque não existiam 5 famílias capazes de formar uma comunidade sinagogal. Tá? Então, são as coisas que vão surgindo. Então, se eu faço um resumo do Brasil do período colonial, eu vou ter, além daqueles funcionários a serviço da coroa portuguesa em São Vicente, muitos soldados espalhados. No cemitério luterano de Rio Claro, nós encontramos sepultado um médico que era médico das tropas brasileiras na Guerra do Paraguai. A gente teria que estudar uma vez o que levou que esse homem, que originalmente está no Rio Grande do Sul e é médico das tropas brasileiras que estão na Guerra do Paraguai, o que ele vai fazer em Rio Claro, onde ele certamente deve ter atuado também como médico. O Gunnar Kull, que eu estou vendo aqui também, poderia posteriormente fazer alguma pesquisa para ver como é que esse médico foi parar lá em Rio Claro. Bem, com a transferência, meu segundo ponto, com a transferência da família real portuguesa para o Brasil, há um incremento na imigração alemã para São Paulo. O primeiro setor no qual se faz sentir a imigração alemã no período de Dom João VI é a siderurgia, mais precisamente em São João do Ipanema, perto de Sorocaba. E para o seu desenvolvimento vieram já em 1809 Wilhelm Ludwig von Eschwege, que dá para nós uma obra importante que certamente vai estar na biblioteca do Instituto Martius Staden, sobre a mineralogia brasileira, que sempre encanta todos os viajantes também que vêm para cá. Em segundo lugar, vem Ludwig Wilhelm Varnhagen, que o pessoal vai dizer Varnhagen, né? Que é o pai do historiador Francisco Adolfo de Varnhagen. E uma coisa interessante aí, que liga daí, de repente, São João do Ipanema, Sorocaba, a Alemanha, é que a esposa do Ludwig Varnhagen, portanto, a mãe do historiador, em Berlim, participava do grupo de estudos de ninguém mais, ninguém menos do que Friedrich Wilhelm Schleiermacher, que é um dos fundadores da Universidade de Berlim. Então, de repente, São João do Ipanema tem um link para Berlim. E Schleiermacher é o pai da hermenêutica moderna, não é? Com uma infinidade de obras aí que estão sendo discutidas mais recentemente também. Então, vem também para esse grupo que vai lá para Sorocaba, para São João do Ipanema, Wilhelm Christian Gotthelf Feldner. Então, para quem interessar, para ver um pouco a geografia, como é que esses alemães vão se distribuindo na província de São Paulo. E durante o governo de Dom João VI, um alemão se torna governador de São Paulo, que é o João Carlos Augusto von Oeynhausen, que viveu de 1778 até 1838, e que depois vai ser tão fiel a Dom Pedro I, que quando Dom Pedro tem que abdicar, ele vai com Dom Pedro para Portugal, e de Portugal ele é mandado para a África para dirigir uma das colônias portuguesas na África. Então, a ligação, você consegue estudar em São Paulo, no micro, o macro, né, do que está acontecendo por todo o mundo. O Oeynhausen antes esteve atuando no Ceará e lá ele introduziu experimentalmente a vacinação contra a varíola. Né? Por isso eu disse para vocês, a minha fala, eu vou trazer algumas pinceladas sobre imigração alemã em São Paulo, né,
um pouco aqui, um pouco ali, sempre com alguma curiosidade. Durante o governo do Oeynhausen, nós temos também a participação de Daniel Pedro Müller. Interessante, ele era filho do pastor luterano de Lisboa, e vem para cá e vai trabalhar. Ele é militar e oficial engenheiro, e vai ser responsável pela construção de estradas e pontes no interior de São Paulo. Interessante que von Tschudi, na sua obra Viagens pela América do Sul, vai descrever o Daniel Pedro Müller como uma pessoa que construiu pontes. Ele sobe de Santos para São Paulo e passa por essas pontes, e ele vai dizendo... E, aliás, o Tschudi descreve uma série de alemães morando ao longo da estrada de Santos para São Paulo. Ele cita essas pessoas nominalmente, mas alguém vai ter que estudar uma vez acompanhando quem foram essas pessoas, onde é que foram parar. Então, vocês sabem que, com a vinda da futura imperatriz Leopoldina para o Brasil, vem toda uma pleiade de pesquisadores, cientistas europeus e pintores também. Eu penso, por exemplo, no Moritz Rugendas, não é? que está aqui na época, mas Pix, Martius e tantos outros que vão nos legar obras impressionantes, e muitos dos dados deles vêm realmente de São Paulo. Um terceiro ponto. Pouco antes da proclamação da independência do Brasil, José Bonifácio de Andrada e Silva chama o ajudante de ordens da imperatriz Leopoldina, o major Jorge Antônio von Schäfer, e dá-lhe incumbências para ir fazer viagem para a Europa. Notem bem o que eu disse, antes da independência do Brasil. E von Schäfer vai com a incumbência de tentar manter as pazes com o sogro do Dom Pedro I, em Viena, porque ele ficara no Brasil preparando a independência e não voltara para a Europa. Quer dizer que é um ato de rebeldia, e o sogro não vai querer saber nada das mensagens de Dom Pedro I. Uma outra ordem é que ele se estabeleça em Hamburgo e mantenha contato com os diversos estados alemães, com a finalidade de obter para o Brasil soldados. Porque o Brasil independente, que está se aproximando, não teria um exército confiável, porque as nossas tropas eram formadas por portugueses, e havia uma imensidão de população escrava. E José Bonifácio está convicto de que, com essa base, vai ser muito difícil manter a independência do Brasil, e ele antecipa o que vai acontecer depois na Bahia, com a rebelião das tropas que estão aquarteladas na Bahia. Então, é a intenção dele de formar batalhões de estrangeiros, e nós sabemos que realmente são formados 2 batalhões de estrangeiros, que terão, aquartelados no Rio de Janeiro, terão a responsabilidade de produzir paz no território brasileiro. E realmente, mas por causa, desculpem, por causa não, depois da queda de Napoleão Bonaparte, os países vencedores determinam que não se permita mais a contratação de mercenários no planeta, porque quer-se impedir que surja um novo Napoleão Bonaparte em alguma parte do mundo. Então, esses mercenários que Schäfer deve contratar na Europa para formar os batalhões estrangeiros aqui no Brasil deveriam vir misturados a famílias de agricultores, enquanto que os soldados ficariam no Rio de Janeiro. As famílias de agricultores seriam instaladas no sul do Brasil, e José Bonifácio escreve isso,
a moda dos cossacos. Os cossacos eram agricultores na Rússia, que em tempos de paz faziam agricultura, mas que em época de guerra eram chamados imediatamente para participar de guerras onde as houvesse, dentro do Império Russo. Então, vejam, as primeiras colônias alemãs que vão surgir no Brasil têm a finalidade, enquanto colônias, de produzir alimentos em tempos de paz e, quando houver guerras, servir como soldados. Então, na cidade em que eu moro, moravam aqueles alemães que participaram das guerras cisplatinas, que foram usados contra rosas, que participaram da Guerra do Paraguai, quando já foram para o Paraguai também os colonos que estavam instalados em Blumenau. Essa foi a estratégia, esse foi o plano de José Bonifácio. A gente sabe que, em 1829, os dois batalhões de estrangeiros são dissolvidos, e aí esses solteiros que antes participavam dos batalhões de estrangeiros vão se espalhar pelo restante do Brasil, por Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo. Então, nós vamos encontrar esses tipos também presentes aqui. Então, deixa eu vir adiante. Então, por causa de Scheffer, entre 1827 e 1829, entram alemães num total de 955 pessoas para a província de São Paulo. E com eles vão surgir colônias alemãs em Rio Negro, que hoje é Paraná, mas na época fazia parte da província de São Paulo, em Cubatão, Itapecerica da Serra e em Santo Amaro, como já foi mencionado anteriormente. Então, são alemães que são recrutados no Planalto do Hunsrück e no Vale do Rio Mosel, ou Mosela, se nós quisermos. E tem um grupo que merece destaque. São imigrantes do ano de 1828, recrutados por Scheffer e seus agentes, que são encaminhados para os Países Baixos, onde deveriam tomar transporte para o Brasil. E é tanto pessoal que é recrutado que, quando esse pessoal deve embarcar no veleiro que os trará para o Brasil, de nome Helena und Maria, Helena e Maria, tem tanto colono para vir para o Brasil que o Helena e Maria não comporta todas as pessoas que estão lá. Então, vai acontecer uma tragédia. Os moselanos católicos vão brigar com os luteranos do Hunsrück para ver quem é que entra primeiro no navio. Então, as tragédias que vão acontecer é que recebem-se ordem de que mulheres e crianças sejam embarcados primeiro, os homens ficam em terra. E quando um casal, que depois vai para a colônia de Santo Amaro, coloca os filhos no veleiro e volta para a terra para pegar o restante da sua bagagem para levar para o navio, o capitão, temendo atos de vandalismo, manda que o Helena e Maria zarpe. E as famílias são divididas. Parte estão no Helena e Maria, parte está em terra. Esse veleiro vai enfrentar um temporal nas costas inglesas, não vai afundar, os náufragos são levados até o porto de Falmouth e só vão partir para o Brasil 9 meses mais tarde. As crianças dessa família, inclusive tem bebês junto, morrem todas elas lá em Falmouth, falta de assistência. Um ano
Mais tarde só é que eles vão vir com um navio para o Brasil. Entre mentes, os 169 passageiros que haviam sido separados de sua família, ainda estavam ali nos Países Baixos, vão vir com o navio Alexander para o Brasil, e esses 169 vão ser levados para Santo Amaro. Aqueles que vêm 9 meses depois são mandados para o Rio Grande do Sul e localizados no que hoje é o município de Dois Irmãos. Então, Santo Amaro, em São Paulo, do qual ainda do início da imigração ainda existe um velho cemitério, e os imigrantes que vão para Dois Irmãos, no Rio Grande do Sul, são parentes. Mais recentemente saiu uma obra agora sobre a lenda do navio Cecília, porque com tantas informações o nome do veleiro foi modificado também. Então, nesse fato, eu mostrei uma primeira desavença entre protestantes e católicos antes do embarque. E esse problema vai acontecer. O senhor Sprinkweiler antes falou que não se sabe onde foram sepultados parte dos que vieram antes. Em Campinas, eles foram sepultados do lado de fora dos muros do cemitério católico de Campinas. Quer dizer, as sepulturas foram colocadas junto ao muro que cercava o cemitério. Então, onde vai haver luteranos, eles vão ter que criar o seu próprio cemitério, porque não há espaço para eles na Terra Benta. Então, aqui nós estamos num problema da imigração também para São Paulo, a questão dos direitos dos acatólicos, que vai se fazer presente. Se nós pegarmos livros de registro católicos de Campinas, a exemplo do que já foi feito com os livros luteranos, nós vamos ver lá que houve casamento de protestante luterano com católico, mas a parte católica teve que desistir de educação protestante de seus filhos e não criar nenhum impedimento para a educação dos seus filhos dentro do catolicismo. Então, há uma série de problemas. O já mencionado pastor Zink tentou construir uma capela em Jerônimo, numa dessas fazendas do grande sistema de parceria, e ele colocou uma casinha de madeira que ele usou para templo, e ele colocou no alto da porta de entrada uma cruz de madeira. E o delegado de polícia veio e mandou arrancar, porque o parágrafo 5º da Constituição do Brasil dizia que a religião católica apostólica romana continuará a ser a religião do Estado. Todas as demais religiões serão toleradas em casas, para tanto, destinadas sem qualquer forma exterior de templo. E essa cruz caracterizava a forma exterior de templo. Ele mandou arrancar. O que fez Zink? Pegou mais quatro pedaços de madeira, juntou os vértices da cruz e disse para o delegado: pronto, agora é uma pipa. Então, esse primeiro templo luterano do interior de São Paulo vai ser conhecido como Igreja da Pipa. Infelizmente, nós não temos fotografia, só temos a tradição oral. Então, às vezes, tinha que haver um pouco de esperteza. Zink, por exemplo, estava proibido de realizar bênçãos matrimoniais de culti disparity, de cultos distintos. Então, o que ele fazia? Ele primeiro admitia a parte católica, a igreja luterana, e quando o casamento ele estava casando luterano com luterano, e não infringia mais a lei brasileira. Eu vou um pouco adiante agora.
Em 1863, novamente, eu descobri aí que o major Johann Blüm, na época diretor de Ipanema, introduziu 227 alemães, em sua maioria prussianos. 56 ficaram trabalhando em Ipanema, na fundição, e 171 atuaram na construção da estrada para Cubatão. Então, nós temos aí, muitas vezes, imigrantes também pagando a sua passagem, a despesa que o Império teve com eles, construindo estradas. Isso também faz parte da história da imigração alemã. Uma nova fase, então, na história da imigração para São Paulo, começa quando, em 1850, a lei do ventre livre, e a lei de terras, que vai proibir que se ganhe terras de presente só por meio de escritura de compra e venda, diminui a importação de escravos, se bem que o contrabando vai continuar existindo, lei Eusébio de Queiroz. Então, faltam braços para a principal lavoura de São Paulo, que é o café, e aí nós vamos ter toda a questão do regime de parceria, que eu vou deixar para o Bruno Witzel nos falar quando chegar a vez dele. Mas, no final da década de 1840, nós temos cerca de 6.000 alemães já na província de São Paulo. Fim da década de 40. 6.000 alemães. Não é pouca gente se a gente pensa que esse pessoal vai procriar, em pouco tempo a descendência vai aumentar consideravelmente. Eu consegui uma lista, talvez o Bruno Witzel vai trazer ela de novo, sobre a presença de alemães em diversas fazendas. Em Ibicaba, nós vamos ter 671 colonos alemães. De fala alemã, porque aqui tem os suíços também no meio, e uma Alemanha não existe ainda, só 1871. Então, até seria importante, quando se fala em imigração alemã para São Paulo, antes de 1871, sempre dizer que a gente tem que levar em conta que são pessoas de língua alemã. Hoje, as suas pátrias estariam na Rússia, na Polônia, na República Tcheca, na Áustria, o norte da Itália, os territórios alemães, Luxemburgo, e Suíça. Então, é uma mistura muito grande aí. E esses livros de registro, como estão sendo agora disponibilizados, vão nos auxiliar a precisar de onde é que esse pessoal veio. Mas, na época, eles são pessoas de língua alemã, com diferentes dialetos, mas não são pessoas que têm uma cidadania alemã. O meu avô paterno ele ainda era cidadão de Oldenburg, quer dizer, um dos estados independentes que mais tarde vão formar a Alemanha. Então, em Ibicaba tinha 671, Sete Quedas, fundada em 1852, tem 69 colonos. São Lourenço, Constituição também, de 1852, tem 125 colonos de língua alemã. Em Senador Queiroz, na Fazenda São Jerônimo, também de 52, tem 177 colonos. Em Boa Vista, junto ao Rio Claro, tem 128 colonos. Beri, em Rio Claro, fundado em 1852, tem 90 colonos. E assim vai, Morro Grande, 21, Carumbataí, 18, Joaquim, perto de Jundaí, tem 28, Santo Antônio, em Jundaí, com 83, São José, tem 44, Morro Azul, 35, Calvitinga, 75, Angélica, 100, Tapera, 47, Florense, 37, Nova Germânia, 90, Getuba, 32, Lagoa, 55 e Velha, 170 colonos. Quer dizer, tem muita coisa para pesquisar com história de imigração alemã, olhando todas essas localidades. Vocês sabem, e o Witzel vai acentuar mais, que
A questão de Ibicaba vai provocar muita discussão e vai levar a que a Prússia depois faça um decreto chamado Rescrito de von der Heydt, que vai proibir a vinda de súditos alemães para o Brasil por causa da situação de direitos humanos que estão afetando os imigrantes que vêm para cá. Então, é interessante que aí a Confederação Helvética vai mandar como embaixador para cá o Johann Jakob von Tschudi, que vai nos deixar 6 volumes das suas viagens pela América do Sul, que são uma fonte inesgotável também para São Paulo, para a gente descrever. Eu lembro que o volume relativo a São Paulo está traduzido, eu acabei de traduzir o volume relativo ao Rio Grande do Sul e os estados do Prata, onde ele novamente passa por São Paulo e traz dados. Os livros de Tschudi, Mês de Avela Alemã e outros viajantes são uma fonte inesgotável como fonte para estudos que se possa fazer sobre imigração para o Brasil. E como foram falados livros de registro luteranos de Campinas, lembrar que esses livros de registro existem também por causa do von Tschudi. Von Tschudi vai entrar em contato com a Casa de Missão de Basileia, que vai começar a mandar missionários para o sul do Espírito Santo, para o estado do Rio, para a província de Santa Catarina, e também para São Paulo. O pastor Zink vem de lá e também o pastor Müller, que é o sucessor dele em Limeira, vem os dois da Casa de Missão de Basileia, com a finalidade de serem pastores dos luteranos na província de São Paulo. Por isso, as distâncias que são percorridas por Zink, que eu coloquei no livro, que o senhor Sprinkweiler já antes mencionou, e que ele constata também a partir dos livros de registro de Campinas. Então, já se falou de Zink e de Müller. Mais tarde, o genro do pastor Zink, que casa com sua filha mais velha, vai se tornar pastor em Rio Claro. E, agora, interessante, todos esses pastores que vêm de Basileia e os outros que depois vêm de outras regiões vão fundar escolas. Zink chega a fundar uma escola em Rocinha, hoje chamada de Vinhedo. Eu procurei por informações também com pessoas que vêm de Vinhedo, se existe alguma foto dessa escolinha fundada por Zink em Vinhedo. Até agora não encontrei. Talvez o Bruno Witzel nos deu uma surpresa aí depois falando disso. Mas, então, as escolas que nós vamos encontrar na região de Campinas, São Paulo, Limeira, Rio Claro e outras áreas vão estar presentes. Por quê? Uma das características dos luteranos é que o seu culto não funciona no meio de analfabetos. Por isso, todo luterano tem que ser alfabetizado. Então, a primeira coisa que o missionário vai fazer antes de ter um templo, é ter uma escola. Então, isso é uma parte da história de São Paulo, a não ser aquelas escolas que foram fundadas por lideranças maçônicas alemãs, livre-pensadores, que vão criar as suas próprias escolas. E aí tem toda uma briga, por exemplo, em Campinas, entre a escola maçônica e a escola que Johann Jakob Zink vai fundar. A escola maçônica, até no início, havia convidado Zink para ser professor na sua escola. Mais tarde, negam-lhe a possibilidade de celebrar cultos no prédio escolar, e ele vai e funda, então, a Neue Deutsche Schule, a nova escola alemã em Campinas, e hoje as duas escolas estão fundidas numa única em Campinas. Mas
eu descobri aí que em 1929, quando Campinas tinha uma população de 70 mil habitantes, havia cerca de 1.000 alemães residindo em Campinas, e também nas cidades próximas, Montemor, Ribeira e Friedburg, né, residiam também pequenos grupos de alemães de 45, 12 e 30 famílias. A cidade de São Paulo, que mereceu um estudo todo especial da parte de Silvia Siriani, o livro deve ser conhecido em São Paulo e no próprio Instituto, uma São Paulo alemã, né? É um caso à parte, enquanto que nesses interiores de Campinas e Rio Claro, nós temos uma população formada basicamente por agricultores e por artesãos. Em São Paulo, nós vamos ter uma certa elite alemã que logo vai estar se reunindo em clubes e vai criar as suas próprias escolas, né? Logo em 1878 é fundada a Deutsche Vereinsschule, né? E eu fiz alguma anotação de clubes alemães que logo são formados em coisas. Vocês sabem que onde tem 2 alemães, surgem 3 clubes alemães. Cada um tem o seu, e eles têm em conjunto, por causa das dúvidas, aí, das discussões que possam surgir. Em 1868, nós temos a Gesellschaft Germania, que mais tarde vai se unir a um outro clube chamado Germania e que vão dar a origem ao Esporte Clube Pinheiros. Mas São Paulo também tem um Clube Haydn, uma sociedade de canto lira, sociedades de atiradores, porque muitos dos que vão para São Paulo eram antes soldados, e a gente tem que continuar fazendo os exercícios de tiro, não é? Então, tem um Schützenverein, sempre de novo. E São Paulo vai criar um Deutscher Hilfsverein para se ocupar com os alemães necessitados. Eu desconfio que por trás disso tenha surgido o Hospital Alemão de São Paulo, mas teria que se perseguir um pouco essa história também. E as escolas tinham também uma sociedade alemã de socorro, então 2 Hilfsvereine em São Paulo, e da Deutsche Schule vai surgir depois o Colégio Visconde de Porto Seguro, mas tinha a Deutsche Vila Mariana Schule e assim por diante. Então, tem alemão, tem que ter clube, tem que ter coisa, igreja de vez em quando. Né? Porque nós estamos numa época em que a ilustração, a Aufklärung, ainda está vindo junto com a imigração. E aí há um distanciamento. Então, isso me ajuda, eu já estou quase chegando ao fim, Sven, que nós não podemos idealizar a imigração alemã, fazer o que se fez no início com a historiografia italiana, que todo italiano que vinha era profundamente católico, e se esquece dos carbonários, entre os italianos. Então, na imigração alemã, ela é plural quanto à questão religiosa, ela é plural também quanto às suas ideologias. A gente tem que olhar muito claramente o que tem aqui por trás disso, e isso está presente muitas vezes em livros com cartas de imigrantes, como esse livro da Débora Bendock Alves, Colhedores de Café, né? Cartas de imigrantes alemães publicadas em jornais da Turíngia. Veio muita gente de Thüringen para São Paulo também, para as fazendas de café. Um outro polo importante, como já mencionado por Sprinkweiler, vai ser Santos, né? Porque ali veleiros alemães e barcos de comerciantes alemães vão aportar em Santos, e lá se cria também
uma colônia alemã. Em parte, durante a Segunda Guerra Mundial, essa população alemã de Santos foi evacuada, teve que tirar. Eu encontrei, por exemplo, descendentes de pessoas que estavam em Santos, em Rio Claro. Mas ali também tem diversas outras localidades ao redor de Santos. Eu não consegui localizar essas localidades. Xiririca, Pariquera-Açu, Jacupiranga e uma localidade de Santa Maria, perto de Cananéia. Então, tem alemão para a gente procurar na província, no estado de São Paulo, de montão. Então, ao longo da Estrada de Ferro, para ir finalizando agora, Estrada de Ferro Sorocabana, encontrei relatos assim de muitos alemães localizados ao longo da Sorocabana. E algumas localidades com muitos alemães ao longo desses são localidades como Tarumã, Colônia Rio-Grandense, Presidente Venceslau e Presidente Prudente. Isso é o oeste de São Paulo. E aí vivem muitas famílias que primeiro trabalham em fazendas, mas depois vão se dedicar ao cultivo do algodão, da alfafa e do milho. Eles são originários da Baviera. Eu posso imaginar que sejam da Oberpfalz, ou dos territórios do norte da Baviera, e muita gente da Turíngia, de Württemberg, de Hannover e de Mecklenburg, mas já muitos teuto-russos nessa região, os alemães que, na época de Catarina Grande, tinham migrado para as regiões do Volga e da Volínia, e que agora estavam vindo para o Brasil. No seu todo, eu diria que a imigração alemã para São Paulo é uma imigração da diáspora, da dispersão. Em alemão, a gente diria que eles estavam zerstreut. Melhor estudadas ainda ter que ser as migrações do século XX. O meu avô materno vem em 1912 para o Brasil, é engenheiro elétrico. Aí começam essas especializações maiores, são muitos médicos alemães estão vindo nesse período, engenheiros, arquitetos, que vão trabalhar para firmas brasileiras. O meu avô vai trabalhar, por exemplo, para Light and Power, construindo pequenas hidroelétricas no interior de São Paulo. Em virtude de inflação, desemprego, guerras mundiais, muitos alemães vão vir para o Brasil e aí sim se fixar mais em São Paulo. Aí vai ter profissionais liberais, professores, médicos, engenheiros. E eu tenho que lembrar que após a Segunda Guerra Mundial, quando a Alemanha começa a se reerguer, nós vamos ter grande investimento de capitais alemães em São Paulo, que vai trazer muitos técnicos. Lembro de uma tia minha que era secretária do senhor Leiding, que dirigia a Volkswagen do Brasil. Então, vocês que estão aí em São Paulo sabem a infinidade de firmas alemãs que estão em Campinas, São Paulo, no ABC e assim por diante, que seriam as coisas, e muita gente vai permanecer aqui, alguns vão retornar para a Europa, mas existe essa São Paulo alemã do pós-Segunda Guerra Mundial. Então, um estudo especial ainda teria que ser feito em São Paulo sobre os muitos clubes sociais, a imprensa alemã que surge em São Paulo. Eu penso no trabalho de Karl-Heinrich Oberacker com a Brasil-Post, que existiu por muitos e muitos anos. Os cemitérios de imigração teriam que ser estudados, e as escolas alemãs e as ideologias.
o maior núcleo do NSDAP, a Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, não estava nem no Rio Grande do Sul, nem em Santa Catarina, mas em São Paulo. E foi em São Paulo que o DOPS mais teve trabalho, né, em relação ao partido nazista, né? E eu acho que o que mereceria atenção também é a contribuição dos judeus alemães no estado de São Paulo. Eles não deveriam ser escutados. Há uma grande comunidade israelita alemã em São Paulo. Bem, são as pinceladas que eu consegui juntar para falar um pouco de São Paulo, uma área da qual eu tenho que dizer que não é minha especialidade, mas eu hoje trouxe pinceladas e levantei alguma poeira, para lembrar isso. Eu sou, pelo meu lado paulista, trineto de Johann Jakob Zink, sou bisneto de Theodor Köhler, e meu avô materno se chamava Karl Jung, de Homburg, no Saar, que era o engenheiro elétrico. A esposa dele, minha oma, já era nascida em Rio Claro. Minha mãe veio para o Rio Grande do Sul, atraída por uma rio-clarense, a irmã Sophie Zink, que foi, por muitos anos, diretora do Hospital Alemão em Porto Alegre. E um dia ela conheceu um gaúcho, os dois casaram, e eu hoje pude falar para vocês. Muito obrigado pela paciência.